A gente fala muito sobre a ressurreição, né? E quase sempre pensamos no túmulo vazio, na vida eterna. Mas e se o verdadeiro poder da ressurreição for algo muito maior? E se ela foi o evento que, de uma vez por todas, declarou a falência de impérios espirituais inteiros? Bora entender como a ressurreição foi o golpe de mestre que desarmou o diabo. Olha, quando o assunto é ressurreição, é normal a nossa mente ir direto para o lado mais pessoal da coisa. A gente imagina, sabe, um corpo perfeito, sem dor, sem doença, sem envelhecer. E claro, essas promessas são reais, são maravilhosas, com certeza. Mas, e se tudo isso for, na verdade, só a consequência de algo muito, mas muito maior? E se o ponto central da ressurreição não foi só garantir o nosso futuro, mas sim vencer uma guerra cósmica que já rolava há milênios? É a partir daqui que a história fica simplesmente fascinante. Para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ter 5 partes. Primeiro, vamos ver por que a ressurreição vai muito além do que a gente imagina. Depois, vamos mergulhar numa ideia antiga de guerra por território espiritual. Aí, vamos analisar um caso bem esquisito, a batalha pelo corpo de Moisés. Em seguida, o ponto de virada. Como Jesus efetivamente desarmou as potestades. E, por fim, o que tudo isso significa para a gente hoje. Ok, vamos lá. Ponto 1. A ideia principal aqui é que a ressurreição não foi só um milagre isolado. Foi, na verdade, um ato de guerra que redesenhou completamente o mapa espiritual do universo. Uma vitória com implicações cósmicas, de verdade. E para a gente entender essa guerra, a gente precisa meio que calçar as sandálias de alguém do Antigo Testamento, sabe? E tentar entender um conceito que os estudiosos chamam de geografia cósmica. Pensa assim, para o pessoal daquela época, o mundo não era só um mapa com países e continentes. Era, na verdade, um grande tabuleiro de xadrez espiritual. De um lado, você tinha o espaço sagrado, que era a terra de Yahweh, Israel. E do outro lado, todo o resto do planeta, que era visto como território inimigo, governado por outras forças espirituais. E essa divisão era muito clara para eles. O espaço sagrado era onde Deus estava, onde havia ordem, vida. Já o território hostil, esse era o lugar do caos, do domínio de forças da morte, simbolizado pelo deserto. Um lugar onde, digamos assim, Deus não morava. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. O deserto nunca é só um lugar quente e com areia. É tipo o quartel-general do inimigo. É para lá que Jesus vai para ser tentado. E lembra do ritual do bode expiatório? Os pecados do povo eram colocados num bode que era enviado para o deserto por uma entidade chamada Azazel. Ou seja, era como devolver o pecado ao remetente, ao seu lugar de origem, o território hostil. Agora, a história que ilustra perfeitamente essa briga por território é uma das mais bizarras da Bíblia inteira. Ela é citada bem de passagem lá no livro de Judas e fala sobre a disputa pelo corpo de Moisés. Presta atenção na lógica da coisa. Ponto 1. Moisés morre fora da terra prometida, ou seja, em solo inimigo. Os nomes dos lugares onde ele morreu estão ligados a deserto e ao mundo dos mortos. Por causa disso, o diabo basicamente chega e diz: opa, morreu no meu território, o corpo é meu. Mas aí Deus envia o arcanjo Miguel, que não entra na briga, mas contesta legalmente: o Senhor te repreenda, o Moisés é propriedade dele. É uma disputa de soberania em solo inimigo. E isso tudo nos traz para o clímax da nossa história. Se o mundo estava dividido e o inimigo reivindicava tudo que estava fora do espaço sagrado, qual era o plano de Deus para retomar o planeta inteiro? A resposta do apóstolo Paulo é simplesmente genial: a ressurreição. Um grande estudioso do assunto, o Dr. Michael Heiser, sacou uma coisa incrível. Pra gente hoje, ressurreição rima com corpo glorificado, vida eterna, mas para Paulo, a primeira coisa que vinha na cabeça dele quando pensava em ressurreição era a derrota dos principados e potestades, é o cancelamento da autoridade deles. E quem são essas potestades? Bom, na visão de mundo do Paulo, eram seres espirituais que Deus tinha colocado para governar as nações depois da Torre de Babel. Só que eles se rebelaram, viraram inimigos de Deus e do seu povo. Eram os donos do território inimigo. E aqui vem a conexão que amarra tudo. O Salmo 82 é um julgamento de Deus contra essas potestades corruptas. E ele termina com o clamor: levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. O detalhe genial é que na tradução grega da Bíblia que Paulo usava, a palavra para levantar-te vem da mesma raiz da palavra para ressurreição, anastasis. Ou seja, para Paulo, Jesus ressuscitando era Deus literalmente se levantando para tomar as nações de volta. Entendeu a jogada de mestre? A ressurreição não foi só uma demonstração de força, foi um ato legal.
Foi a sentença do tribunal divino que disse: a autoridade que vocês tinham sobre as nações acabou, é nula. Deus estava, de forma legal, retomando o controle do mundo. E se a autoridade do inimigo foi legalmente cancelada, isso muda o jogo todo. Aquela geografia cósmica foi completamente redefinida. E a pergunta que fica é: se o mapa mudou, onde fica a Terra Santa hoje em dia? A mudança é total, uma virada de 180 graus. Na antiga aliança, o espaço sagrado era um lugar físico, Israel, com o templo feito de pedra. Na nova aliança, o espaço sagrado virou um povo, nós, a igreja. Nos tornamos o templo do Espírito Santo, como Paulo sempre dizia. A santidade não tem mais CEP, ela tem CPF. Isso nos transforma numa coisa sensacional. Nós somos como postos avançados do reino de Deus. Cada pessoa que crê se torna um pedaço móvel de Terra Santa, operando bem no meio de um território que está sendo reconquistado por o seu verdadeiro rei. E olhando por esse ângulo, a grande comissão, o Ide, fazeis discípulos de todas as nações, ganha uma nova camada de significado. Não é mais só um chamado para evangelizar, é a estratégia militar para implementar a vitória que já foi ganha. É o plano de ação para transformar o planeta inteiro num novo jardim do Éden. Então, para a gente fechar essa ideia, pensar na ressurreição só como um upgrade para o nosso corpo é diminuir demais o tamanho da vitória. A redenção que Cristo trouxe não foi só para a humanidade, foi para o cosmos inteiro. Foi a reconquista do planeta. E tudo isso nos deixa com a pergunta bem prática. Se nós somos essas embaixadas ambulantes do reino em território recuperado, como isso se parece no dia a dia? Dentro de casa, no trabalho, na faculdade? Como a gente pode ser esse posto avançado que demonstra o governo do verdadeiro rei? A resposta para essa pergunta talvez seja a nossa missão mais importante.